Gálatas, capítulo 4, a partir do verso de número 1, que diz assim: Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo, mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão, aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. No passado, quando não conhecias a Deus, costumavas servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Irmãos, peço-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como vós. Nenhum mal me fizestes, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes, nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma provação para vós. Pelo contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde está aquela vossa alegria? Porque eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Será que me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Aqueles que mostram interesse pessoal por vós não agem com boas intenções, mas sim para vos excluir, para que mostreis interesse pessoal por eles. É bom ser sempre objeto de interesse pessoal, e não só quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, bem que eu gostaria de agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Uma palavra um pouco dura, podemos assim dizer, essa escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos ali em Gálatas. Nós podemos olhar e não apenas confirmar a dureza dessa palavra, mas podemos olhar e perceber o pano de fundo dessa palavra, que muito tem a ver com a nossa realidade hoje, ao que vivemos, ao que enfrentamos. Pessoas que têm acesso ao Evangelho de Cristo e depois de um certo tempo, ao invés de buscar crescer, aprimorar, ampliar o seu conhecimento, eles se subjugam àquilo que já viveram. E no contexto até alegórico, o apóstolo Paulo começa os primeiros versículos desse capítulo falando do que era de conhecimento de todos naquela época, que uma criança de menor idade, diante de tudo que possuísse, ele mesmo sendo herdeiro, ou único herdeiro, ou alguns dentre estes de menor idade sendo herdeiros, eles estavam na mesma posição que os escravos. Tinham a usufruir todas as coisas, mas não podiam estabelecer ordens, estabelecer direcionamento daquilo. Não poderiam dizer nem de mudar alguma coisa de lugar. Eles tinham que se sujeitar a tudo que alguém estabeleceria no lugar deles, quer seja o tutor ou quer seja algum responsável, até que eles pudessem ter a idade para poder estabelecer decisões e firmar suas escolhas. E aí o apóstolo Paulo fala que essa condição, ela é semelhante à nossa vida, pela nossa cegueira e pela nossa dependência ao pecado, pela nossa vivência sem dependência de Deus e sem
de forma a alcançar a autossuficiência da graça de Deus. A autossuficiência não pode ser vista como uma característica negativa, mas a autossuficiência no sentido de ver que a partir de Cristo nós conseguimos estabelecer domínio, o poder, a autoridade sobre o pecado e sobre todas as circunstâncias que o pecado pode gerar sobre nós. Meu irmão, minha irmã, nós temos como vencer o mal. Nós temos como mostrar a força de Deus sobre todas as coisas que vivemos. Isso não pode ser visto como apenas para uma pessoa ou outro, mas todas as pessoas que já viveram uma experiência pessoal com Cristo, vivem esta proposta do domínio de Deus, e a partir do nome de Jesus, da graça que se manifesta de Cristo em nós, nós conseguimos sobrepor o domínio do mal nas nossas vidas e nas nossas realidades. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Vocês, ao invés de avançarem, vocês estão recuando. Eu, disse o apóstolo Paulo, estive entre vocês por uma fase não programada. Ele teve uma dificuldade na sua saúde e por causa disso esteve ali na Galácia, e a partir daí houve oportunidade de falar do amor de Deus e muitas pessoas se converterem. Ele ajudou essas pessoas a engrenarem a sua fé, a amadurecerem as suas relações com Deus. Mas depois o que o apóstolo Paulo fica sabendo? Que eles haviam meio que adicionado à sua fé, à sua realidade em Cristo, padrões antigos, valores antigos, perspectivas antigas. É como nós hoje, diante da nossa fé com Cristo, colocando uma referência mística, colocando valores em coisas que são rituais, que são credos, de senso comum, mas não que a palavra de Deus ou que o próprio Deus estabelece para nós. Juntamos um pouquinho aquilo que é de conhecimento e de prática de alguns, com aquilo que de fato só Deus estabelece para nós. E o apóstolo Paulo se levanta com uma voz não rude, mas forte, para dizer para eles o seguinte: acordem, para com isso, isso é coisa de menino, vocês não são mais meninos na fé, vocês já conhecem a palavra, já passaram de bebês espirituais para jovens, porque a maturidade se estabelece a partir da leitura, do acesso, do conhecimento da palavra, e vocês se tornam fortes se tiverem o conhecimento dessa palavra. E como esperar que vocês se tornem, no terceiro estágio, pais na fé? Vocês estão regredindo de jovens para bebês, estão voltando a tomar leite de novo, ao invés de ter comida sólida. Vocês hoje estão trazendo pasmos para mim, porque toda vez que eu olho para vocês, ou passo a saber sobre vocês, o que eu sei é que vocês estão regredindo no contexto de fé, de busca e de experiência com Deus. Aonde vocês vão parar? E há duas perguntas muito interessantes que o apóstolo Paulo estabelece. A primeira está no versículo 9. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Não dá para conectar aquilo que vocês viviam antes, sem Deus, para agora, que vocês conhecem a Deus e se também tornam conhecidos por Ele. Não dá para ajustar numa mesma direção que se torna oposta em se aproximar de Deus e se distanciar de Deus. Porque a santidade nada mais é do que proximidade a Deus. E a isso está o quê? O vencer o pecado, o estabelecer a vitória sobre as circunstâncias da nossa vida, que tange espiritualmente. Mas quando nós colocamos outros elementos que antes vivíamos, nós, ao invés de estarmos mais perto de Deus, nos distanciamos. E como fica a nossa vida na verdade? Podemos um dia estar mais perto de Deus e outros nos afastar conscientemente dele? Não dá para agregar isso. São perspectivas diferentes e opostas. A nossa vida não pode dar 360 graus de mudança, porque senão a gente vai sair num ponto e vai voltar no mesmo ponto. A nossa vida precisa gerar 180% de mudança. Nós estávamos numa direção e passamos a estar numa outra, na oposta. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo a esses irmãos: acordem,
percebam. Será que vocês estão entendendo isso? A segunda pergunta que ele estabelece, tão forte quanto essa, no versículo 15: onde está aquela vossa alegria? Onde está aquela vossa liberdade? Onde está aquele vosso desejo? Onde está aquele entendimento de cada vez mais buscar e viver Deus? Versículo de número 15 diz: porque eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, terias arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Será que tornei vosso inimigo por falar a verdade? Será que, ao invés de vocês continuarem vivendo contentes, satisfeitos com Deus, vocês agora recuam e trazem a tristeza, a amargura, o ressentimento, a pobreza dos sentimentos no caminhar de vocês? O que está acontecendo? Vocês antes tinham uma disposição, uma motivação tão grande, e o que está acontecendo que vocês estão recuando nisso? Estão abaixando a cabeça, estão olhando para a terra, ao invés de olhar uns para os outros. O que está acontecendo? Que antes vocês se motivavam e tinham força para tudo, agora só se veem fracos e incapazes? Onde estão aqueles que nasceram com Cristo? Não conseguiram desenvolver-se? Nasceram com Cristo, mas já partiram? Não conseguem continuar dando os passos sequenciais, pagar o preço pela sua fé, viver a coerência daquilo que envolve a maturidade da sua fé? O que está acontecendo com vocês? Nos nossos dias, nós caminhamos juntos em muitos aspectos. E nessa caminhada como igreja, nós às vezes percebemos que, em muitos momentos, nós estamos indo numa mesma direção. A fidelidade, a amor, a expressão de submissão a Deus. E é maravilhoso os desafios que passamos juntos e vencemos juntos. Mas em outros momentos nós vemos uma fraqueza, uma proposta tão inadequada do conhecimento, em que a verdade de Deus ela passa a ser mesclada com verdades abstratas, humanas, relativas, e que não se tornam concretas na nossa consumação de vida, ficando às vezes como se pudéssemos dizer meias verdades, mas não verdades de uma consolidação, de uma realização do que representa o próprio Cristo em ser Ele a verdade. As nossas verdades se tornam mais nossas do que puramente da própria palavra de Deus, do próprio Deus. E nós vamos vendo que as misturas e crendices são estabelecidas no entorno da nossa prática de fé. E aí nós temos alguns sentimentos que são egoístas, nossos, sentimentos avarentos, nossos, sentimentos que em muitas circunstâncias mostram os nossos ciúmes, a nossa cobiça, e ao invés de trabalharmos e de mostrarmos o coletivo, nós mais nos mostramos individualmente na desconexão da relação do corpo, como partes fragmentadas, separadas, isoladas do corpo. O que o apóstolo Paulo queria que aqueles irmãos entendessem? E o que Deus espera que nós entendamos hoje? Que para estar junto, unido e numa sequência de crescimento, nós não podemos viver os nossos achismos e permitirmos adentros daquilo que não seja de Deus para a nossa vida. Porque toda vez que nós estabelecemos os nossos achismos sem a coerência e o embasamento e a firmeza da palavra de Deus, nós podemos retornar, nós podemos regredir a pontos que seria melhor que nós não conhecêssemos a palavra de Deus. Porque é tão incoerente, é tão absurdo algumas coisas, que é como se você pudesse fazer um achocolatado quente, e ao invés de você colocar o açúcar, você colocar, imagine, talvez o Edil gostasse disso, né? Pimenta daquelas bem fortes. Incoerente. Como é que você vai tomar um achocolatado
embasado com pimenta. Primeiro que não combina, vai ficar aquele negócio em cima ali do leite. E segundo que, por mais que você goste de pimenta, o achocolatado não é o mais indicado para você usufruir dessa pimenta, ou da quantidade dessa pimenta. Não dá para colocar sobre uma vida livre, pelo sangue de Cristo, pelo poder de Cristo, linhas opressivas. Não dá para colocar sobre o contentamento e a satisfação de viver para Cristo, a opressão. Vamos pensar de liturgias, de credos, de perspectivas que envolvem um olhar de usos e costumes, uma perspectiva que estabelece força e meio que uma camisa de força, um processo limitador em que nós dizemos, aqui Deus está, mas um passo para cá Deus não está. Deus está quando você está com os dois pés juntos, mas se você estender o outro pé, Deus não vai estar presente com você. E a gente vai acreditando em algumas coisas, em mitos, e não na verdade de Deus, e a gente vai meio que fazendo os encaixes, como se isso pudesse ser possível. Deus está no nosso coração ou não está? Deus transformou a nossa realidade de vida ou não transformou? A minha vida de fato caminha mais para perto de Deus ou estagnado, ou recua, ou retrocede? O apóstolo Paulo diz, não dá para entender o que está acontecendo, senão que vocês estão validando o que não é de Deus ao mesmo patamar daquilo que é de Deus, e não dá certo isso. Da mesma forma que Jesus disse que não dá para amar dois senhores, porque você há de amar um e odiar o outro, você também não pode validar a palavra de Deus como no mesmo aspecto daquilo que não é de Deus. Isso vai te confundir, isso vai te aprisionar, isso vai te sufocar, e o Evangelho é boas novas, não é para a gente ficar triste. Tudo bem que nessas boas novas, nós olhamos e vemos o padecimento de Cristo, a morte de Cristo, mas Ele estabeleceu vitória sobre nós. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, e essa verdade é soberana sobre tudo. O que é de mais forte na palavra de Deus? A vitória sobre a morte. É o terceiro dia, depois que Cristo foi morto naquela cruz. E essa vitória é incontestável, sobre todos os ângulos, até a volta de Cristo, porque é nessa vitória que nós estamos embasados, na força do amor de Deus. Como o apóstolo Paulo escreve em Romanos, onde está, ó morte, a tua vitória? E diante disso nós podemos dizer que o nosso Cristo, Ele venceu a morte e nos dá a condição também de vencermos a morte, pelo poder que opera através dessa morte na cruz sobre cada um de nós, porque em Cristo morremos, mas em Cristo nós também somos ressuscitados. E é esse o aspecto que nós devemos ter. A alegria deve fazer parte da nossa vida, o senso de comunhão deve fazer parte da nossa vida, a liberdade deve fazer parte da nossa vida. Se assim foi na nossa conversão, assim precisa ser a cada dia, para enfrentar as adversidades, para poder superar as circunstâncias difíceis da nossa vida. Não é mantendo os olhos em nós mesmos, mas é mantendo os olhos no autor e consumador da nossa fé. É nele, porque se a gente ficar com os nossos olhos em nós mesmos, a gente vai se entristecer, a gente vai se decepcionar, a gente vai ficar redondamente abatido na nossa vida. Mas se nós mantemos os nossos olhos em Cristo, nossa, tudo se torna diferente, porque a gente tem esperança, nós temos nele força, nós temos em Jesus a realidade da perseverança diante de tudo que vivermos. E aí, é crescendo com Ele, é amadurecendo com Ele, que nós vamos atingindo níveis e circunstâncias melhores no nosso presente e sobre todo o nosso futuro. Sabe, nós temos enfrentado a cada dia um registro de mortes no nosso país, no mundo, que nos entristece, nos afeta bastante. Mas ao mesmo tempo a gente tem registros de gratidão. Por exemplo, hoje nós temos uma aniversariante entre nós, toda de rosa, para celebrar o dia do seu aniversário. E nós podemos agradecer a Deus
pela sua vida, pela sua história, porque não só a irmã Dalila, mas aqueles que aniversariam no dia 1º de julho, ou aqueles que aniversariam no dia 2 de julho, ou aqueles que aniversariam no dia 10 de abril, todos nós temos que celebrar neste tempo de morte a nossa vida, porque nós não apenas alcançamos um dia a mais, um ano a mais sobre a nossa existência, mas nesses 2 últimos anos, 2020 e 2021, celebrar o aniversário é celebrar multiplicadamente o tempo da nossa vida, porque Deus tem sido misericordioso conosco, Deus tem nos dado garantias de cuidado, de amor. Nós não somos melhores do que ninguém, mas aqueles que sobrevivem a esse tempo de pandemia, sindemia, esse tempo tão adverso, tem que ter no coração alegria, tem que ter no coração disposição de servir, liberdade para dizer: Deus, obrigado. Eu não sou diferente de ninguém, mas o Senhor tem acreditado de que ainda posso viver mais 60 anos, né, irmã? Um pouco mais, César? 70 anos ainda pela frente. E diante dessas situações, o que nós podemos ter nesses próximos 60, 70 anos? Continuidade de alegria, de paz, de liberdade, porque é isso que Cristo não só fez, mas continua fazendo a cada dia sobre nós. Viver amando a vida, viver olhando para a vida e percebendo que em tudo e para tudo Deus está presente. Aleluia. E diante disso, olha o que o apóstolo Paulo diz: nós não somos mais escravos. Nós éramos do pecado, mas Deus nos deu uma chance de nos tornar filhos novamente. Através de Cristo, nós então fomos adotados em Cristo, e a nossa condição agora não era como os escravos, como criança, que não tínhamos como usufruir daquilo que Deus havia nos dado como herança maior. Mas a partir dessa maturidade, nós temos condições, olha, nós temos liberdade, podemos decidir, nós estabelecemos nessa maturidade a oportunidade de empregar e fazermos o que quisermos daquilo que temos. E o que nós temos? Nós temos dons, Deus tem confiado esses dons a nós, Deus tem nos dado os frutos do Espírito. O que temos feito com os frutos do Espírito? Já está pronto para ser usufruído, dividido, partilhado. Nós não somos mais meninos para poder ter as coisas e não poder usufruir delas. Deus estabelece sobre nós a emancipação. Somos emancipados através de Cristo para viver uma vida completa e não uma subvida, parte da vida, de pedir permissão para uma coisa ou para outra. Nós podemos usufruir da autoridade de Cristo e sobre todas as coisas, e sobre todas as circunstâncias, manifestar essa autoridade de Cristo, porque Ele já nos concedeu através da herança de Cristo. Deus já estabeleceu essa ligação, essa relação direta conosco, e a partir de Cristo em nós, do Espírito Santo de Deus em nós, nós nos unimos com Deus, e a partir daí vivemos a totalidade das posses, daquilo que temos e vivemos aqui na terra. E é isso que nós precisamos entender. Nós antes não tínhamos essa herança a usufruir, mas agora Deus diz: são teus. A expressão bíblica, tudo é vosso. Tudo é vosso. Mas a gente vê a coerência do apóstolo Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí, a minha escolha, a minha tendência é fazer o que sempre agrada a Deus. E a minha escolha, a minha tendência é sempre amar o meu irmão como a mim mesmo, assim como amo a Deus. E a minha tendência é sempre avançar e nunca recuar. A minha tendência é sempre me encher mais de Deus, mais do seu Santo Espírito, é caminhar cada vez mais para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, e que diminua cada vez a mim, e que Deus seja sempre manifesto através de tudo que eu falo, que eu sinto, que eu vivo, em todas as minhas escolhas de vida. E esse processo envolve o quê? Maturidade. Porque quando somos crianças nós queremos aparecer, queremos ser grandes, queremos ter mais idade. E quando a gente vai vivendo o tempo, a gente vai vendo que isso é bobeira, isso é vaidade. Nós não precisamos nos mostrar. O que nós precisamos é sempre ver
o que Deus está mostrando para nós, e não o contrário, nós para Deus ou para as pessoas. A maturidade vai nos colocando no lugar certo. A maturidade vai nos fazendo tomar decisões certas. A maturidade vai nos direcionando para aquilo que é o caminho certo. Nessa noite, essa palavra dura do apóstolo Paulo é uma palavra de amor para a igreja de Cristo, para nós que aqui estamos nessa noite. Continuemos a caminhar no conhecimento dessa palavra, continuemos a buscar Deus, e se alguma coisa tem oprimido as nossas vidas e nos feito regredir na nossa caminhada, venhamos a esquadrinhar um pouco essas coisas e possivelmente perceberemos que isso não vem de Deus. Tirar a nossa alegria, tirar a nossa paz, nos colocar como escravos, sem domínio, sem uma perspectiva dessa graça tão preciosa de Deus sobre nós. A gente precisa esquadrinhar isso, porque uma vez libertos para sempre. A partir do momento em que nós vivemos essa experiência com Cristo e usufruímos, é antagônico pensar em viver e permitir a tristeza, o abatimento e a referência de morte sobre nós, porque nós conheceremos a verdade e essa verdade nos libertará. A expressão dessa ação de liberdade e que vai nos libertar está na composição de cada passo que a gente dá no futuro. O texto não diz, e conhecereis a verdade fará liberdade sobre o que você já passou. A projeção do texto no grego dá uma ação condizente a outra ação. Há um processo seguido de outro, há um avanço, há uma sequência em que os passos vão sendo dados um ao outro, que essa projeção do que queremos alcançar se torna a medida do nosso caminhar mais perto, mais tangível, mais concreto. Parar ou recuar é o oposto daquilo que nós devemos viver com Cristo. E é isso que nós precisamos ter nessa noite. Nós já fomos escravos do pecado, mas Cristo nos libertou. Honremos essa verdade de liberdade que Cristo nos deu e vivamos livres para sempre com Cristo e para Cristo. E por isso, não permitamos essas opressões que geram dúvidas, que firmam incertezas, que estabelecem a descrença e o afastamento do Senhor, mas fortalecemos cada vez mais o que até aqui temos crido e temos a certeza de que não apenas temos vitória, mas que a cada dia seremos mais do que vencedores. Portanto, irmãos, olhemos para as circunstâncias que vivamos e possamos ter a condição de viver a verdade plena e de poder colher os efeitos de tudo quanto plantamos para aquilo que envolve a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor e pedimos a Tua misericórdia, Pai. A Tua misericórdia, porque como nós temos uma memória curta em muitas situações, como somos enveredados e somos ludibriados facilmente. Nós precisamos ter mais conhecimento e mais vida com esta palavra, para não crermos no que o inimigo quer que creiamos, e não crer naquilo que o inimigo estabelece para nós, para que possa fundamentar a nossa fé. Nós precisamos continuar ouvindo a doce voz do bom pastor. Nós precisamos continuar servindo e fazendo cumprir a direção desse sumo pastor. Pai, em nome de Jesus, se há pessoas nessa noite tristes, cabisbaixas, se há pessoas nessa noite decepcionadas e que estão vivendo o Evangelho meio que truncadamente, abra os olhos dessas pessoas, Pai. Faça com que elas vivam ainda mais o que sentiram ao conhecer o Senhor e ao experimentar um pouco do Senhor, que essa realidade possa ser constituída abrangentemente, para que não só elas, mas os seus e as pessoas que estejam à sua volta possam ver que nós
já fomos escravos, mas nós somos filhos agora, nós somos herdeiros agora, nós temos autoridade agora, e nós caminhamos cada vez para perto do Senhor em santidade, porque é esse o propósito do Senhor sobre cada um de nós. O inimigo tem nos tentado, o inimigo tem nos provocado, o inimigo tem tentado nos levar, ó Deus, a viver os mesmos sentimentos que antes de Cristo tínhamos, as mesmas posturas que antes de Cristo tínhamos, os mesmos pensamentos que antes de Cristo tínhamos, mas nós jogamos por terra todo esse condicionamento que o inimigo intente sobre nós, porque nós queremos, ó Deus, validar este propósito da Tua Palavra e continuar, ó Deus, usufruindo da Tua herança sobre nós, porque a herança não está apenas na referência do que Cristo fez, dando-nos a condição de sermos adotados em Cristo, mas, ó Deus, esta herança nos faz viver dia após dia o melhor do Senhor sobre nós, o melhor do Senhor para a eternidade sobre nós. Por isso, ó Deus, nós louvamos o Senhor, porque isso prova o quanto somos amados, o quanto somos estimados pelo Senhor. Ministra a nós nessa noite, Pai, revela-nos essa verdade. Nós te pedimos assim, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.